Bom dia, Mário, bom dia a todos. Olha, a Zilminha está de volta aí, hein? Bom dia, Zilminha. Seja muito bem-vinda, irmã Zilma. Muito bom dia, meu querido irmão Eliel. Bom dia, irmão Mário. Todos vocês. Bom dia a todos, bom dia, pastor Robson, bom dia a todos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava aqui, pastor Robson. Bom dia, amados do meu coração. Bom dia, irmã Zilma. Bom dia, irmã Zilma. Bom dia, minha querida. Bom dia, irmã Hilda. Bom dia, Sueli. Bom dia, Valdeci. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Wanda. Camisa bonita, Wanda. Onde você achou essa camisa bonita, menina? Bom dia, irmão Mário. Bom dia, família. Bom dia, Hilda. Hilda, irmã Hilda, que camisa bonita. Vocês estão com as camisas muito bonitas, viu? Eu queria uma dessas para mim. Nós estamos. Estava aqui, pastor Robson, lutando desde 3h30 da manhã que eu estou lutando com a internet. Agora que eu consegui acessar. Ela caiu desde a tarde e não consegui mais acessar. Essa minha internet é uma bênção. Sejam todos bem-vindos a mais uma Madrugada com Deus. Hoje, 8 de setembro de 2021, estamos nos aproximando da final da nossa tese, as 95 teses da justificação pela fé. Tem sido realmente uma bênção, graças a Deus, porque até aqui tem sido Deus o nosso guia, o nosso grande professor, o Espírito Santo tem nos conduzido a aprendermos mais da palavra. Espero em Deus que não fique apenas no aprendizado, pastor. Nós possamos, pela graça de Deus, colocar em prática todos esses assuntos, esses temas que temos aqui debatido, estudado com os nossos irmãos. São 95 madrugadas, viu? Foi tem menos sido uma bênção. Teve uns dias que a gente fez 2, né? Teve dias que nós fizemos 2. As primeiras, nós fizemos 2 madrugadas, ou 2 teses em uma madrugada. 2 teses, exato. Mas é muito bom estar aqui e juntos aprendendo pela graça de Deus. Eu quero convidar a irmã Eliana. Bom dia, Eliana. Abra seu áudio, Eliana, e faça uma oração de abertura. Pode ser, menina? Certo, vamos orar. Oramos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma madrugada. O Senhor nos acordou para estarmos juntos, para receber o poder do Teu Santo e Bom Espírito. Amém. E agora pedimos ao Senhor humildemente que conduza toda essa reunião, que possamos sentir o próprio Deus falando aos nossos corações, Pai. Amém. Venhamos colocarmos em prática e vivermos a cada dia e ensinar também aos outros a fazermos o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, minha irmã Eliana. Continue a fé, continue firme até que Jesus Cristo venha para nos buscar. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o nosso hino oficial. Já
crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Começar aqui pela irmã Zilma. Abra seu áudio, Zilma. Você vai estar na oração dessa madrugada. Muito bem. Convidar aqui minha irmã Wanda. Bom dia, Wanda. Abra seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia, Wanda. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Quero convidar aqui meu irmão Eliel. Bom dia, Eliel. Abra seu áudio, por favor. Ok? Ok, Eliel. Bom dia mais uma vez, Eliel. Seja bem-vindo. Yeah. Muito bem, meninas. Aliás, irmãos, porque tem um Eliel aqui, né? Vamos abrir a Bíblia. Aliás, vamos convidá-los para estar orando. Zilma pela chuva, Serôdia Zilma. Tá bom? Tá. A irmã Wanda pelos pedidos do varal. E o nosso irmão Eliel estará orando pelos nossos irmãos desempregados. Alguns irmãos estão precisando trabalhar, precisa de um recurso, de uma renda. E o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode providenciar meios para os nossos irmãos. Ok? Zilma ora pela chuva Serôdia, Wanda pelo espírito do varal e o nosso irmão Eliel pelos nossos irmãos que estão em busca de emprego. Lembrando, queridos, que essa oração ela é bem específica e objetiva, tá certo? Se você puder e quiser ficar de joelhos, amigos, essa é a sua oportunidade. Santo, santo, santo Deus, eterno, soberano, digno, todo-poderoso Pai Celestial. Estamos aqui, Senhor, mais uma madrugada, gratos, com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade, por mais esse despertar. Assim sendo, Senhor, aceite nosso louvor, nossa adoração nessa madrugada. E nós queremos te pedir, estamos te pedindo, Senhor, que nos unja, que nos batize com teu Santo Espírito. Nós precisamos, carecemos de ser batizados para que a sua vontade, meu Pai, seja feita em nossas vidas. Dá-nos essa bênção, Pai, hoje e sempre. Nos batiza com teu Santo Espírito. Traz, Pai, traz para cada um dos irmãos aqui. Ilumina nossas mentes, nossos corações. Traz a luz divina, iluminando nossas vidas, a ponto de transbordar para quem está perto de nós. Faz-se presente nessa programação e que a gente, ao amanhecer o dia, Senhor, saia para nossas atividades totalmente cheia, totalmente ungida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Pai eterno, esses louvores, essa adoração é somente para ti. Amém. Para fazermos corretamente, precisamos do teu Santo Espírito. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, dá-nos sabedoria vindo dos céus e a unção do Espírito Santo para cada um de nós. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo milagre do despertar com vida, com saúde, pelo teu Espírito Santo ter nos conduzido até aqui,
para estarmos reunidos, clamando, pedindo pelo derramamento do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Mas também, Senhor, estamos a orar cada pedido que se encontra lá no varal. Sabemos que muitos deles estão sendo atendidos de acordo com a tua santa e boa vontade, mas ainda não foram atendidos, Senhor. Então, Pai, age de misericórdia para com cada pessoa que coloca o seu pedido lá, crendo de que o Senhor ouve as suas petições e as nossas também, Senhor. Amém. Envia, Pai, o teu Santo Espírito curador para trazer curas, para trazer libertação, restauração e tudo mais Senhor. que os teus filhos precisam, Senhor, e se dispõe a pedir para que cada um de nós também interceda por eles, Senhor. Dar-nos um encontro abençoado, guiado pelo teu Santo Espírito, Pai, e refrigera o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos receber a mensagem com o coração contrito e o Espírito também. Permanece conosco hoje e sempre, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nesse momento, Senhor, nós continuando na tua presença para pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, que o Senhor continue derramando o teu Espírito sobre nós, abençoando nossas vidas nesse momento, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor purifique nossos corações, perdoe nossos pecados, para que essas orações cheguem a teu trono de graça, Pai. Tu venha abençoar cada adorador, venha abençoar cada lar, cada família presente nesta oração, nesta igreja da madrugada. Tu venha continuar derramando o teu Santo Espírito e rogamos uma bênção especial sobre todos que estão desempregados, Senhor. Tu sabes Amém. a necessidade de cada um. Tu sabes que enquanto aqui, Pai, nós vamos precisar de meios para ganhar o nosso pão, de uma porta que se abra de um emprego, de um trabalho honesto, para que possamos testemunhar de Ti e cumprir o consolo do Teu rosto, comerás o Teu pão. Então, que o Senhor venha abrir essa porta aos que estão desempregados, os pais de família, os nossos irmãos que estão em busca de um emprego, que hoje, Pai, de uma forma especial, que conduza para que aqueles que colocaram currículo, aqueles que estão esperando uma porta se abrir, que a porta seja aberta por Ti, porque a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Senhor, venha agir na vida de cada um. Obrigado por tudo. Continua conosco nessa reunião, derramando o Teu Espírito Santo em nossas vidas, conduzindo esta adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, meus queridos. Obrigado, Zilma. Obrigado, Wanda. E obrigado, meu querido irmão Eliel. Agradeço, Rodrigues, muito bom dia, Rodrigues. Oi, Zilma. Bom dia, irmão Mário. Eu que agradeço, amado irmão. Ok, valeu. Um abraço. Meu irmão Rodrigues, como estás? Seja bem-vindo, Rodrigues. Obrigado, irmão Mário. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Bom dia, Natália, um abraço. Meu querido irmão Pedro, muito bom dia, irmão Pedro. Irmã Lúcia, um abraço. Deus abençoe vocês ricamente, viu? Vamos entrar em salas simultâneas, queridos. Vamos dividir esse... Oi, pastor. Não, só avisando aqui, se alguém aparecer na sala aí, um RL aí, é o meu computador, viu? Então eu não vou estar lá não, viu? Eu vou estar onde está o pastor Robson. Onde tiver RL, se tiver RL na sua sala simultânea, não espere ele falar não, que não vai falar nada. É só as iniciais ali. É o meu caso, pastor Robson. Às vezes eu estou com o celular e estou no Note. Então, se alguém entrar no Note, eu não vou estar com o áudio nem a câmera ligada, eu vou estar no celular, ok? Pronto, eu também. Vamos lá, vamos dividir esse grupo em salas.
Lembrando que você tem 10 minutinhos para você fazer o seu pedido, seus agradecimentos. Seja, portanto, objetivo para que todos possam fazer o seu pedido. E um de vocês estará orando. Apenas um de vocês vai estar em oração. Eu vou botar 2 a 3 pessoas em cada sala. Vamos lá. Salas liberadas, queridos. Vamos lá.
Muito bem, voltamos. Opa! Estamos de volta, queridos. Graças a Deus que voltamos. Eu tive a alegria de estar com a Angélica Damasceno, a irmã Ilza e a irmã Alessandra na sala simultânea. E a irmã Ilza, ela contou uma bênção maravilhosa. Ela recebeu uma graduação na sua função na prefeitura de Camaçari. Parabéns, Ilza. Isso é milagre de Deus, é bênção de Deus em tempo que estamos vivendo, não é? E você ser promovida. Louvado seja Deus por essa bênção, por essa promoção na sua vida. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Que você possa muito em breve testemunhar o milagre da conversão do seu esposo. Angélica, muito bom estar com você, Angélica. Deus te abençoe ricamente. E estamos juntos. Deixa eu ver aqui. Pronto, só colocar aqui você, Angélica, como anfitriã. Muito bem. Bom dia, Dogivane. Seja bem-vinda, Dogivane. Bom ver você aqui, menina. Como está? Está em Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Ribeira do Pombal. Onde é que você anda mesmo? Estou indo para Santo Antônio daqui a pouco. Estou aqui já pronta para sair. Amém. Já está dirigindo, Dogivane, ou vai de buzu? Não, vou de férreo. Não vou dirigindo, não. É? Só dirijo aqui. Muito bom, Dogivane. Seja muito bem-vinda. Deus continue te abençoando, viu? Um abraço, Sônia. Bom ver você aqui também, Sônia. Seja muito bem-vinda. Um abraço para você, Natália. Meu querido irmão Pedro, bom dia, irmão Pedro. Que bom vê-lo aqui, meu irmão. Dá um bom dia para esse povo aí, irmão Pedro. Bom dia, querido povo de Deus. Estamos juntos. Amém, irmão Pedro. Voltados para o trono da graça, que o Espírito nos ilumine, nos unge a todos. Amém, irmão Pedro. Bom Seja dia, muito irmão bem-vindo. Pedro. Gosto muito das suas Bom dia, experiências, querido viu, irmão Pedro? João. Gosto É um muito de prazer. ouvir suas experiências, suas histórias de vida. É maravilhosa. Deus seja louvado, Deus viu? seja honrado, Deus seja engrandecido com isso. Amém. Amém, irmão Pedro. Um abraço nessa menina que está do seu lado aí, viu? É, uma mulher maravilhosa. Amém, amém. Eliel, bom dia. Pode falar, Eliel. Você pediu a palavra, fica à vontade. Bom dia, irmão Mário. Eu queria pedir uma oração especial de vocês hoje por mim. Eu estou aguardando um retorno de uma causa que vai ser passada em segunda instância hoje na Justiça Especial, né? Então, peço que vocês... É uma causa que está ganha, mas precisa da avaliação da segunda instância da Justiça Especial. Então, eu peço que vocês orem, porque ficou para ser definido hoje. Eu estou precisando dessa bênção, né? Que vai sair. E eu também peço que vocês orem pela minha saúde. Eu não estou muito bem esse dia de saúde, né? Depois da cirurgia eu estava bem, mas uns dias para cá eu não estou sentindo muito bem, então peço que vocês orem pela minha saúde, por favor. Ok, Eliel. Está aí, queridos irmãos. Missão dada, missão cumprida. Interceder pelo nosso irmão Eliel, por essa causa, pela sua saúde física. Vai dar tudo certo, Eliel. Deus está no controle. Aliás, ele sempre esteve no controle da sua vida. Amém. Eu também quero aproveitar, pastor Robson, e quero fazer um pedido. Eu falei lá no grupo da sala simultânea e vou apresentar aqui para meus irmãos. Eu sei que vocês já oram por mim. Eu sempre falo aqui que eu creio muito no poder da oração intercessora. Eu acredito muito na oração intercessora. Naquele que ouve a oração intercessora, que é o nosso Deus. Eu quero pedir que vocês intercedam a meu favor. Eu fiz exame de rotina, não é? E apareceu um probleminha aqui, nada que Deus não possa resolver, um problema de gordura visceral, pastor Robson, no coração. O mínimo é 4%, o máximo é 15%, eu estou com 11%. Então, segundo o especialista, eu corro risco de ter um infarto. Mas desbravador não morre, não, ele acampa no cemitério. Então, amigos, ore aí. Você se cuide. Oi? Você se cuide, amigo.
Sim, sim, sim. O que ele passou para mim, eu já vinha fazendo há algum tempo e agora eu vou intensificar, né? Exercício físico, né? Eu caminho todos os dias, né? Repouso e mudar os hábitos alimentares. Aí está complicado. Eu estou me esforçando, eu estou no segundo dia. Eu comecei terça-feira, já estamos hoje entrando no terceiro dia para a mudança de hábitos alimentares. Coisa que eu já vim fazendo, mas a gente relaxa um pouco. Então, nas suas orações, me ajude para que Deus me dê forças, para que eu leve à frente esse tratamento e dê tudo certo. Nada demais, irmãos. Apenas uma gordurazinha no coração, que Deus pode, pela graça de Deus, tirar, mas Ele quer que eu faça o tratamento, eu vou fazer. E já comecei a fazer, ok? Muito bem. Vamos lá, pastor Robson. Estamos na 93ª tese, estamos chegando ao final das 95 teses, né? E hoje vamos falar Mário, sobre... Bom lembrar que estamos chegando no final também das 40 madrugadas, né? Vamos ter aí o evangelismo no final. Então, o pastor Edson gosta sempre de lembrar, ele não está por aqui, não vi por aqui, vi a irmã Esté por aqui, mas o pastor Edson não. Então, ele gosta sempre de lembrar que aquele que não tem dupla de oração deve, né, procurar. E a irmã Ineusa, inclusive, ela falou que não tem uma dupla de oração. Então, se tiver alguém aí, né, que ainda não tem dupla de oração, a irmã Ineusa, que é lá do Pará, ela está sem dupla. Se já tiver alguém que está sem dupla também quiser aí fazer a dupla com a irmã Ineusa, entre em contato comigo, que eu tenho o contato dela, e aí você faz contato com ela para começar uma dupla de oração com a irmã Ineusa, tá bom? Pronto. E eu também até falei que eu gostaria de participar de um pequeno grupo com vocês, que eu participo do meu pequeno grupo aqui presencial, mas eu queria ver a possibilidade de participar junto com aqueles que fazem reunião de pequeno grupo aí, não é? Irmã Raquel levantou a mão aí, é porque está sem dupla, irmã Raquel? Raquel, ela está querendo fazer parte da dupla aí com alguém, Raquel? Bom dia, irmã Raquel. Você fechou seu áudio de novo. Abra agora. Dê só um toque, irmã Raquel, senão vai ficar abrindo e fechando. Isso. Bom dia, Raquel. Irmã Raquel, dê só um toque no seu celular, só um. Isso, aí. Pronto, pode falar. Pronto, eu estou sem dupla. Agora, só que eu não estou participando do pequeno grupo, eu participo mais do ID, de sexta-feira. Pronto, então, vai fazer dupla agora com a nossa irmã Ilza. Com Ineusa. Ou Ineusa. É Ineusa. Irmã Raquel, a senhora faz parte do grupo da madrugada? Faço. Então, pronto, eu vou pegar o seu contato lá para passar para a irmã Ineusa, né? Ou então passo o contato da irmã Ineusa para a irmã e vocês fazem contato e começa a dupla de oração, ok? Certo. Marilza também está sem dupla, que ela falou, Mário. Marilza está sem dupla, é mesmo? Também. E Rose também falou que está sem dupla aqui. A Vânia também disse que está sem dupla. Tem mais gente aí, ok? Então veja e faça um contato para poder começar a orar com o irmão, tá bom? Robson. Diga. Pode falar, Angélica. Se quiser assistir o nosso pequeno grupo, Robson, o nosso pequeno grupo se reúne de sexta. Nós temos aí 10 a 11 pessoas, dia de sexta-feira. A irmã Daci, Zilma, tem um bocado de gente aí no grupo, nessa faixa de 10, 11 pessoas. Meu problema é que na sexta-feira eu tenho um pequeno grupo presencial, né? Sim. Mário é dia de terça, né? Mário, eu sou terça. Ontem eu não tive, eu fiquei sem internet, não tive pequeno grupo ontem. É complicado. Eu não sei, gente. Vou levar essa internet para a sessão do descarrego para ver se ela fica boa. Muito bem. Mário, vamos lá, pastor Robson, vamos falar sobre essa tese de hoje. Jesus achava os pecados repulsivos. E na medida em que dependemos de Deus, também acharemos os pecados repulsivos. Tem pessoas que gostam do pecado. Pecado, querido dizer... Pastor Edson, muito bom dia, pastor. Seja bem-vindo, meu pastor. Que alegria tê-lo aqui conosco. A sua mamãe já está aqui conosco, viu? A irmã Esther já está aqui conosco. E nós falamos agora há pouco, pastor Edson, que vamos começar o evangelismo. Temos que estar atentos às duplas, convidando amigos, preparando amigos para estar conosco durante o evangelismo. Não é isso, pastor Edson?
Ok, pastor. Lembrando sempre, amigos, que você tem uma missão. Aqui você tem um ministério, fora dela você tem... Aliás, aqui dentro você tem uma missão, lá fora você tem um ministério, que é salvar almas para Jesus Cristo, pregar o evangelho para as pessoas. É o contrário. É o contrário, pastor Robson? Aqui dentro você tem um ministério, lá fora você tem uma missão. Eu uso óculos, às vezes eu esqueço as coisas, pastor. É isso mesmo. Aqui dentro você tem um ministério, lá fora você tem uma missão. É isso aí, pastor. Exatamente. Enquanto tivermos força, precisamos falar para as pessoas de Jesus, que há um Deus aí desejoso de salvar seus filhos. Mas vamos lá, irmãos. Jesus achava os pecados repulsivos. Eu estava falando, pastor Robson, que tem gente que, olha, o pecado, ele é doce na boca, né? Mas ele é terrível, o pecado tem seu preço, amigo. Então, não fique aí gabalando o pecado, achando que é... Não, irmãos, o pecado tem que ser repulsivo, irmãos. Como é que funciona, pastor, essa situação, pastor Robson? Bom, aqui nessa tese, o pastor Morrisende coloca que, em virtude de ter vivido, não é, aqui nessa terra, dependendo do Pai, né, e jamais ter cedido à tentação de separar-se de Deus, nem que fosse por um instante, o diabo não foi capaz de tentar a Jesus com pecados, né, o pecados no plural, com as manifestações do pecado, né, na vida, porque Jesus achava os pecados repulsivos. E aí nós temos alguns textos que ele coloca aqui para mostrar que Jesus não tinha tendência, né, para esses pecados, ele não se sentia atraído pelos pecados como nós nos sentimos, né? Ele diz aqui, olha, ele cita Hebreus 1:9, né, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Cita o desejo das nações, todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão, lhe era uma tortura para o espírito. Eu fico imaginando, Mário, às vezes, como foi difícil para Jesus viver entre nós, não é? Como foi difícil, porque nós temos afeição ao pecado, nós temos ligação com o pecado. Ele não tinha nenhuma ligação com o pecado, não é? Nós aprendemos a conviver com o pecado, nos adaptando, mas Jesus não. O pecado era repulsivo para Jesus, era uma tortura, diz aqui, que era uma tortura ao seu espírito o pecado, odiando o pecado com ódio perfeito. Ele escolheu, no entanto, sobre sua alma os pecados de todo o mundo. Né? Ele acolheu, seu pastor. Caráter... Ele acolheu. Ele acolheu, exato. Ele acolheu o pecado, não é, de todo mundo sobre ele, não é? Seu caráter revelava um perfeito ódio pelo pecado, odiava o pecado, embora amasse e ame o pecador. Cristo sempre conservou o mais vigoroso ódio pelo pecado. Está isso nos livros da irmã White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, né? Quem dera compreendêssemos o significado das palavras Cristo sofreu tendo sido tentado. Conquanto ele estivesse livre de mácula de pecado, as refinadas sensibilidades de sua natureza santa tiveram contato com a iniquidade inexprimivelmente penosa para ele. Não é? Ela diz também no Desator das Nações, na página 61, não aborrecia ele senão uma coisa no mundo, e isso era o pecado. Não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que ele não era possível disfarçar. Então, Jesus ele sentia tudo isso, e quando ele presenciava o pecado, isso doía muito. Ela disse que ele não conseguia disfarçar, não é? A dor que sentia ao contemplar o pecado. Ele sofreu proporcionalmente à perfeição de sua santidade e ao seu ódio pelo pecado. Achar-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás era-lhe revoltante. Eu fico imaginando. Então, eu às vezes, quando eu leio sobre esse assunto da natureza de Cristo e como ele estava aqui no meio de nós, como era complicado para Jesus, como era duro para Jesus estar no meio dos pecadores e convivendo ali com o pecado, um ser puro, um ser santo, está convivendo ali naquele ambiente, principalmente que a Bíblia diz que ele cresceu em Nazaré, né? Olha o desafio, uma cidade que era muito promíscua, né? Uma cidade famosa por sua degeneração moral, e ele ali viveu. Então, é interessante que ele diz aqui que algumas pessoas tentam provar que Cristo foi tentado com a iniquidade do mesmo jeito que um pecador é tentado quando está vivendo sem Cristo, né?
Dizem que os pecados e tentações que o diabo apresentava a Cristo neste mundo eram-lhe atraentes, ou seja, tem pessoas que tentam dizer que ele tinha essa mesma natureza que nós temos, de ser atraído pelo pecado, mas Jesus não tinha isso, não é? Ele não tinha nenhuma atração, nenhuma vontade de pecar, diferentemente de nós, não é? Aqui diz que ele tinha essa vontade, mas ele cerrava os dentes, fazia força e assim ele não pecava, mas ele tinha essa atração, certo? Mas ele mostra aqui que ele não tinha essa atração pelas coisas más, pelo pecado, né? E dizem que ele tinha essa atração, mas por causa do amor ao Pai é que ele se recusava a fazer aquilo que ele sabia que estava errado, né? Mas isso não tem sustentação bíblica. Ele diz aqui, a informação inspirada tampouco sustenta tal ponto de vista. Conquanto seja verdade que o seu amor ao Pai fosse forte, seu ódio ao pecado era também forte. Ele achava o pecado repulsivo e não atraente, não é? Então, quando nós estudamos aí, ao estudarmos a vida e a natureza de Cristo, a novidade é que sua visão de pecado e erro também nos está disponível. Então, veja, nós podemos também, ao nos associarmos com Cristo, se nos aproximarmos tanto dele, podemos sentir a mesma repulsa pelo pecado que Jesus sentia. E ele diz que nós podemos experimentar o mesmo tipo de vitória que Jesus experimentou. Vitória não só sobre os atos pecaminosos, mas sobre desejos pecaminosos também. Mas para isso nós precisamos realmente estar bem ligados a Cristo, não é? Ele diz aqui que é uma vitória que vai além do comportamento, não é? Vai aos próprios desejos e inclinações do coração, entendeu? Nós podemos, então, nessa associação com Jesus, aí entra aquilo que Paulo disse, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não é? Nós podemos também chegar ao ponto de considerar os pecados repulsivos da mesma maneira que Jesus os considerava, né? Então, no livro Mensagem aos Jovens, ele diz assim, olha, quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado. Amém. Então, como é que a gente vai perder esse prazer pelo pecado, o gosto pelo pecado? É quando estivermos revestidos da justiça de Cristo. Ele diz aqui, podemos cometer erros. A irmã White diz, né? Poderemos cometer erros, mas havemos de aborrecer o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus, né? Então, nós podemos até ter nossos deslizes, né? Podemos até cometer algum erro, mas nós não vamos ter mais prazer. E é verdade, irmãos, à medida que você está andando com Deus, você não vai ter mais prazer de cometer o pecado, né? Não vai ter mais prazer no pecado. O pecado vai se tornar uma coisa aborrecível para a sua natureza, assim como era aborrecível para a natureza de Cristo. O grande conflito, na página 508, diz a irmã White, no coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. Num coração renovado. Por isso que Jesus diz que nós precisamos nascer de novo, né? Porque se a gente não nasce de novo, a gente não pode ver o reino de Deus. A gente não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você nasce de novo, que você passa a fazer parte agora do reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de você, como disse Jesus, então você vai ter ódio pelo pecado, repulsa pelo pecado, vai olhar o pecado com aversão a ele, né? Pela própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão, né? No Testemunhos, volume 2, página 294, né, fala da pessoa convertida dizendo que sua vida pregressa parece-lhe repulsiva e detestável. Ele odeia o pecado. Irmãos, nós precisamos buscar esta intimidade com Deus a ponto de também nós odiarmos o pecado, amarmos o pecador, mas odiarmos o pecado, não o pecado dos outros, né, mas o pecado também que está em nossa vida, em nosso coração, ainda carregamos essa semente maldita, né,
que o inimigo colocou dentro de nós, essa tendência para o pecado, mas vamos encontrar em Cristo o poder para sentirmos também repulsa pelo pecado, aversão pelo pecado, não termos prazer no pecado. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo por meio da comunhão com Deus. O pecado se nos tornará aborrecível. E aí eu fico pensando, Mário, como nós precisamos ter cuidado para não estar alimentando a nossa mente, o nosso coração com as coisas do pecado, né? É por isso, aí nós começamos a entender quando a Bíblia diz que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, né? Devemos ter cuidado com o tipo de coisa que nós vemos, devemos ter cuidado com o tipo de música que nós ouvimos, devemos ter cuidado com os ambientes onde nós frequentamos, né? Devemos ter cuidado para que a gente não esteja colocando o pecado como uma coisa aprazível, né? E aí eu fico pensando quantas vezes nós estamos assistindo programações, filmes, né? Ouvindo coisas que não estimulam o nosso crescimento espiritual, não nos levam para perto de Jesus, mas, pelo contrário, nos afastam dele, né? E muitas vezes nós temos prazer em ficar contemplando o pecado, né? Contemplando o pecado. E se você contempla o pecado, se você alimenta a tua alma com imagens do pecado, eu pergunto, como vou aborrecer o pecado se eu gosto de ficar contemplando o pecado? Eu me lembro que quando estava no distrito, a gente trabalhando, uma época tivemos um problema no São João, uma festa lá que muita gente, né, foi para lá ver, e aí os irmãos disseram, não, pastor, mas a gente só foi ver, não é? Eu só fui ver. Os meninos só foram ver. Ver o quê? Eu disse, você vai ver o quê? Se você vai ver a vitrine do diabo, você vai acabar comprando alguma coisa de lá. Então, o que é que a gente vai ver no pecado, né? Eliel está com a mão levantada aí, Eliel. Mário, libera Eliel. Diga, Eliel. Porque esse dia, né, eu passei por uma experiência dessa, né, que você está falando aí. Eu estava assistindo um programa de televisão, programa mesmo, não era internet, não era nada, um programa de televisão, assistindo uma programação, e quando eu me deparei com o que eu estava vendo, eu falei, mas por que eu estou vendo isso aqui, né? Isso aqui não me ajuda nada espiritualmente, isso aqui não vai somar em nada para mim. Então, eu já tinha visto esse programa antes, estava passando antes, e não tinha sentido essa repulsa, né? E eu senti que o Espírito Santo estava mandando eu sair dali, eu desliguei a televisão e parei de assistir, né? Então, isso que você está falando, à medida que a gente vai buscando o Espírito Santo, você vai buscando para que Deus abra a nossa visão espiritual para a gente ver o pecado, ver as coisas que não são boas para a nossa mente. E ontem também, assistindo uma meditação, eu assisti o pastor falando sobre essa questão, né? Lá até falando de Filipenses 4:8, né? De tudo que é bom, que é amável, que é perfeito, se algum louvor há, né? Se alguma virtude, se isso ocupa a vossa mente. Então, a nossa mente, realmente, o que a gente ouve durante o dia, o que a gente vê, né? O que a gente contempla, isso fica na nossa mente, isso alimenta a nossa mente. Então, que a gente possa realmente pedir para o Espírito Santo nos dar esse discernimento, né? Do que a gente está vendo, do que a gente está contemplando, do que a gente está ouvindo, porque essas são as janelas da nossa alma e geralmente é através disso que o nosso cérebro, né? Ele armazena as informações e depois através disso também nos concede desejos de pecar. Então, que nós possamos, eu agradeço a Deus, né, por essa experiência que eu passei de ter visto essa situação, em que Deus nos dê e me dê cada dia mais esse discernimento para não estar assistindo nem ouvindo músicas, nem vendo coisas que realmente não agradam a Deus, né, que não edificam a nossa vida espiritual. Isso mesmo, Eliel. Eu não sei quando vocês já assistiram a vigília com o doutor Tiago, né? Ele conta a experiência quando ele começou o Momentos a Sós, que ele virava à noite com um grupo de jovens, ele era líder da igreja, um líder de jovens da igreja, e ele virava à noite vendo filmes, né? Eu já fiz isso, irmãos. Quantas vezes já virei noite vendo filmes, né? E eu gosto muito de televisão, eu tenho uma televisão que nem funciona aqui em casa agora,
quando estava conversando com ela, não tenho assistido muito, porque também agora... Mas você, às vezes, está assistindo uma coisa e, como o Daniel falou, você ouve uma vozinha dizendo lá, você está vendo isso para quê? Não é? O que é que você está vendo aqui? Que proveito você vai ter em assistir isso que você está assistindo? Né? Então, realmente, muitas vezes nós estamos alimentando o pecado que existe em nós através daquilo que vemos e que ouvimos, né? E nós queremos vencer o pecado. Como é que é? Se a Bíblia diz que nós somos transformados pelo contemplar, então eu pergunto, se a gente contempla essas coisas, como é que a gente vai se livrar do pecado, né? Diga, Arnaldo. Arnaldo também quer falar, não sei se está liberado. Mário, libera aí. Liberado, Arnaldo, pode falar. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor Robson. Bom dia. Essa questão de a gente, às vezes, perder tempo assistindo o que não nos edifica. Aqui em casa, assim que a gente casou, a gente gostava de assistir um pouco de televisão e gostava de assistir um programa de humor que eu sei que muitos de vocês conheceram, que era o Cacete e Planeta. E eu já venho sentindo incomodado de estar assistindo aquilo, mas às vezes a gente relunta até que Deus vai e fala diretamente a gente de maneira mais forte. E um dia a gente tinha chegado da igreja e a gente foi assistir o Cacete e Planeta e nós vimos ali uma gozação bem forte e aberta à nossa igreja. Quando o cara, na praia, ele com 2 pranchas enfincadas na areia, e dizia que ele era da igreja do 7º dígito e que aquelas 2 pranchas eram as tábuas da lei. Falei, está dizendo comigo, está fazendo uma afronta à religião que eu sigo, e a partir de hoje eu não assisto mais o programa, e nós deixamos de assistir muito televisão mesmo. A gente assiste alguma coisa, quando é algum vídeo, alguma coisa da igreja aqui. Tanto é que a nossa televisão deu defeito por falta de uso. Então, a gente tem que realmente cuidar, né, dessa questão aí e buscar aquilo que nos ajuda a crescer espiritualmente. Ok, Arnaldo, a sua experiência, eu lembro desse episódio porque eu também gostava, viu, Arnaldo? Eu também gostava muito. No dia que eu vi esse programa, eu ainda não era adventista. Tem muito tempo isso, viu? E aquilo também foi, depois que eu me converti, eu lembrei dessa programação. E você falando aí, a mente veio a lembrança. A lembrança. Nós estamos falando aqui, queridos, eu passo a palavra para o pastor Robson já para o senhor novamente, mas nós estamos falando de pecados repulsivos e veja que o que foi citado aqui por alguns irmãos está voltado para o campo da visão, no que diz respeito à TV. Nós temos muitos jovens aqui, muitos senhores, irmãos em Cristo já adultos, que são viciados em pornografia. E a pornografia, que ele está na palma da mão. Não precisa de uma TV, basta... Agora, eu estava ouvindo aqui e eu percebi que todos nós somos advertidos, irmãos. Antes de qualquer ato pecaminoso, todos nós recebemos uma advertência. O Espírito Santo, ele realmente nos adverte no que você vai fazer, no que você está fazendo, no que você está vendo, no que tudo. Exato. Os pensamentos que vêm à nossa mente, ele nos adverte. Então, a tese deixa claro para mim e para você que essas coisas, elas precisam ser, de fato, repulsivas. Mas acredite, irmãos, isso só será possível se nós permitirmos que o Espírito Santo faça isso. Porque nós, eu vou dizer de um modo assim geral, nós, para não ficar falando eu, mas todos nós, queridos, temos a atração por alguma coisa pecaminosa. Alguma coisa que nós sabemos que não é bom, mas nós cultivamos. Pensamentos, não é? O pastor Robson deve lembrar do pastor José Orlando. Sim. Eu não sei por onde anda o pastor José Orlando, mas ele foi pastor do nosso distrito aqui. E uma certa feita, queridos, ele contou uma experiência impactante sobre essa questão de pecados acariciados. Quando eu vi essa tese, eu me reportei a esse dia, porque ele, o pastor José Orlando, um homem bastante inteligente, muito inteligente. E ele
contou uma experiência de uma irmã que ela era viciada em novelas. Mário, eu Viciada. vou precisar sair, viu, Mário? Oi? Vocês toquem o barco, eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso agora com o pessoal da Pavuna, viu? Deus abençoe Ok. vocês. Ok, Pastor Robson. Muito obrigado, amigo. Deus continue te abençoando. Antes, ô Mário, te interrompendo também, antes do pastor Robson sair, pastorzão, eu admiro aí teu pique, viu? De estar aqui, estar lá, e agradeço aí a André que está presente, e até queria, pastor Robson, saber aqui se já foi divulgado o programa que você está fazendo às 5 com a Igreja da Pavuna, e se podem convidar os daqui para migrarem para lá quando acabar. Eu até já tentei entrar ontem, não consegui permanecer por um outro evento. É possível fazer o convite para todos? A Andréa está aqui. Tem que ver com a Andréa. A Darcy estava lá, né, André? A Darcy ontem. Eu vou ver aqui, se for possível, Mário, eu disponibilizaria o link, tá certo? Pode colocar, o pastor. Pode colocar, está sim. lá fazendo o evento hoje, nós vamos estar semana que vem dando continuidade. E Pode até sim. admiro o pastor Robson, o pique que ele tem, porque eu não tenho pique, não. Eu vou pelo esforço. Inclusive, se for possível, pastor Edson, pode disponibilizar o link na Madrugada com Deus, sim. Pode colocar. Ok? Agora, deixa eu ir lá. Deus te abençoe lá em oração Amém, por você, amém. pastor Robson. Um abraço, pastor Robson. Deus abençoe. Queria Amém. fazer um comentário, pastor irmão Mário. Pois não, pastor Edson. Nós estamos correndo um grande risco. E esse grande risco, ele, em cima dessa tese, me ajudou bastante a abrir os olhos numa questão. Nós somos muito tentados numa coisa que é justificação ou justiça pelas obras. Nós somos tentados a focar em nos esforçar em não pecar. E pelas falas que a gente aqui tem ouvido, por exemplo, até o momento, eu tenho medo de que nosso foco faça-nos errar o alvo, porque o nosso maior esforço deve ser conexão com Jesus. Você citou agora há pouco essa questão de realmente estar na palma da mão o vício da pornografia. Então, o esforço, vou usar esse exemplo, tá, irmão Mário? O meu esforço não deve estar não ver, o meu esforço deve estar em ter uma presença tão forte de Jesus, do Espírito Santo, na minha vida, que se torne repulsivo a pornografia, como era repulsivo para Jesus o pecado. Então, hoje, aquele momento lá em Minneapolis, onde eles tiveram ali a justificação pela fé como tema principal, sabe, queridos, você precisa se esforçar para estar com Cristo. Eu experimentei essa semana algo incrível que eu confesso aqui para vocês. Eu participei da vigília na segunda-feira, uma vigília que o pessoal hispano faz. Confesso para vocês que ali eu entrei na vigília, fui tocado a estar na vigília, mas cometi alguns erros básicos que o irmão Alcênio explica, que é na noite anterior, você precisa estar na noite anterior dormindo cedo. Vocês já perceberam como o inimigo é sutil e como nós, pecadores, aceitamos essa forma sutil dele nos induzir? Por exemplo, eu não dormi cedo. Então, o que acontece? Hoje, o inimigo acelerou de tal maneira que ele faz você e eu dormirmos tarde. Ontem mesmo eu dormi tarde. E aí eu sei que alguns aqui dormiram tarde também. E aí você acorda de manhã, você não tem prazer, às vezes, em estar lendo a Bíblia, porque te dá sono. E na vigília, irmão Mário, confesso, eu fiquei tão frustrado, meu dia fiquei tão triste, porque no meio da vigília, como o irmão Alcênio sempre diz, que é o horário mais crítico, eu dormi. E acho que alguns aqui já tiveram esse problema de estar no meio da vigília e bater o sono. Eu dormi. E eu fiquei arrasado, triste,
Aí eu quero contar isso e vou dar aqui o paralelo que eu queria montar. Mas aí, na terça-feira, eu já me esforcei, e esse é o nosso esforço, a obedecer à voz do Espírito Santo, que vai criar situações para que você esteja nessa comunhão com Deus. Aí, na terça-feira, eu já tive condições de fazer toda a vigília. E foi prazerosa, e foi maravilhosa. Ou seja, o que nós precisamos hoje? É pedir ao Espírito Santo, eu sempre cito esse texto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ele vai te guiar a dormir cedo, ele vai te guiar a aborrecer. Olha o que é abandonar e aborrecer. Tá? Nós não podemos focar em querer abandonar pecados. Nós temos que nos esforçar em estar com Jesus, ele vivendo em mim, não mais eu, que eu aborreça o pecado como Jesus aborreceu. E se você quer um termômetro, um bom termômetro você aborrece a pornografia, já que o irmão Mário citou esse exemplo, né? Você aborrece ou você se esforça para não fazer? Então, o esforço humano é estar em contato com Cristo, de tal maneira buscar. E aí eu entendo por que Jesus estava madrugadas e noites buscando, para que ele continuasse aborrecendo o pecado, porque ele nunca sentiu atração, o pastor Robson mencionou aqui claramente, nunca sentiu atração como nós sentimos. Então, a minha diferença com Jesus é a seguinte: Jesus aborrecia o pecado e não era forte para ele o que é forte para mim cair no pecado. Então, o que é para mim hoje necessário? Eu sentir desejo de estar com Deus como Jesus naturalmente tinha esse prazer. Então, Jesus tinha prazer da comunhão com o Pai e isso lhe dava aborrecimento. Hoje, eu preciso de prazer de estar com Deus e eu não tenho. Ele tinha aborrecimento para com o pecado, ele aborrecia o pecado e hoje eu aborreço estar com Deus. Dá para perceber ali o paralelo, a diferença? Hoje é um esforço estar com Deus, para Cristo não. Hoje, para mim, é um esforço, não é natural. Então, veja, querido, se nessa tese terminarmos o estudo, você focando ali, realmente eu não posso ver o programa que o Arnaldo mencionou, eu não posso ver isso, não, então eu tenho... Você vai pecar, você vai cair. O que nós precisamos é aborrecer o pecado por estar em comunhão plena e total com Jesus. Acho que eu consegui aí mostrar para vocês. Então, se nós terminarmos a tese focando... então, peraí. Eu sei que a Bíblia fala tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa forma, nisso tu pensar. Mas isso vai se tornar natural por eu buscar algo que eu aborreço. O que eu aborreço? Estar em comunhão com Deus. Então, busque isso. O meu esforço hoje é esse. E o outro lado, que era natural para Jesus, se tornará natural para nós também. Com certeza, pastor Edson. Muito bem colocado, queridos. Não há dúvidas nenhuma. Eu espero em Deus que os irmãos tenham entendido a fala do pastor Edson, porque realmente, pastor, você e eu não vou conseguir, irmãos. Por todo esforço que eu faça, eu não vou conseguir me livrar do pecado. Parabéns, pastor Edson. Muito obrigado mais uma vez por essa orientação. E eu acredito que essa é mais uma vez uma fala do pastor Edson, que ele já havia dito em teses anteriores, e mais uma vez é muito interessante que isso seja repetido, irmãos. Você e eu temos que nos esforçar para estar na presença do Senhor. Pecado, nós não vamos vencer por nossas próprias forças. Durante tantas teses que já estudamos aqui, a gente não vai conseguir vencer o pecado, irmãos. Quem vence é Cristo. Irmão Pedro, bom dia. Eu quero ouvir sua participação. Oi, Rodrigues. Só um minuto, irmão Pedro. Diga, Rodrigues. Não, eu só comentar o seguinte, porque eu ouvi o irmão Alcântara falar um tempo atrás, que quando ele saía nas vigílias, do lado de fora da casa dele, olhava o céu, ele sentia maior prazer em estar em comunhão com Jesus, conversando com Jesus. E às vezes é difícil para a gente chegar a esse nível. Ou seja, a nossa luta realmente para isso, para estar aos pés de Jesus. Você vê que quando nós iniciamos essa madrugada com Deus, foi terrível para você
acordar todos os dias, né? Estar ali com Jesus, nas vigílias. Né? Você, como o pastor falou, daqui a pouco a gente está querendo dormir, mas a gente vê que a gente vai melhorando e você vai despertando o desejo de estar com Jesus. E à medida que você está com Jesus, você começa a dominar. Ontem eu estava com minha filha, minha esposa, num lugar, e o pessoal falando de música, de artista, aquelas coisas todas, eu ouvindo aquela conversa, mas assim, desagradável para mim de tal forma que deu vontade de sair daquele, do ambiente ali. As pessoas não estão ouvindo música, não estão ouvindo nada, só comentando de artista, de famosos, aquelas coisas todas, já estava me incomodando. Então a gente vê que a nossa luta hoje é para estar ao lado de Jesus. E a gente não tem a predisposição, a gente não quer, tem que lutar para vencer esse defeito de caráter nosso que o pecado nos colocou. Ok, Rodrigues, e é verdade. Ok. Diga, irmão Pedro. Eu estava lembrando agora de algumas coisas que a gente gosta, coisas pequenas, né, mas que são perigosas para a nossa vida espiritual. Uma delas é o futebol, né? Gente, há muita gente envolvida com futebol, gosta e não fica sem assistir. E alguns até vestem a camisa. Eu me recordo, pastor, que eu fui a um evento, uma autoridade, não vou dizer o nome jamais, a autoridade da igreja nesse evento estava com a camisa novinha do Fluminense. Todos olharam para ele, o líder, com a camisa nova do Fluminense, no evento de todos os pastores. Todos olhavam e sacaneavam a cabeça. Meu Deus! Gente, no ano seguinte ele estava fora da obra. Saiu da obra. Entende bem, pastor? Então, são coisas pequenas assim que a gente se envolve, gosta e fica alimentando aquilo. Meu Deus, o que é isso? Eu fui a um sepultamento de um líder dos desbravadores. Ele estava lá com o uniforme do desbravador, com a faixa, com toda lá no caixão ali, e muita gente volta, um líder maravilhoso, uma pessoa muito especial. Mas, queridos, estava uma camisa do Vasco da Gama lá nos pés dele, dentro do caixão. Eu achei aquilo revoltante. Eu tirei a camisa dali. A esposa dele viu e não gostou. A mãe dele disse, irmão, me entrega isso aqui. Pronto, acabou o problema. Sabe, irmão? São coisas pequenas que a gente se apega. Meu Deus, como é que Deus vê isso? É preciso ter muito Cristo no coração para a gente desapegar dessas coisas pequenas que nos envolvem, que a gente... Teve uma irmã que estava interessada na igreja, estudando a Bíblia maravilhosa, estava achando a mensagem adventista algo sobrenatural. Aí o pastor, que ela estava bebendo o sermão dele, de repente ele inseriu o futebol no sermão dele. Irmão Mário, quando aquele pastor falou de futebol no sermão, aquela mulher baixou a cabeça, ficou triste e retirou-se. Porque ela acreditava que esse é um assunto que não tem nada a ver conosco. Então, nós, pastores, nós líderes, temos que ter muito cuidado em citar certas coisas, porque algumas pessoas não aceitam isso. Não aceitam isso. São coisas pequenas que fazem parte da vida de muitos de nós e é preciso ter cuidado com essas coisas. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Pedro. Irmão Arnaldo, bom dia mais uma vez. Bom dia, irmão Mário. Eu voltei a pedir aqui a participação, porque eu entendo que à medida que você se sente incomodado com certas situações, que você às vezes perde tempo ali apreciando, assistindo, é porque realmente o Espírito Santo está em você, ele diz que aquilo não é correto e você precisa abandonar. É lógico que é o esforço humano aliado ao poder divino, né? Quando o irmão Pedro falou aí da questão do futebol, eu cresci sendo fanático por futebol, gostava de Vasco por conta de uma consideração que a gente tinha com o nosso avô, que era vascaíno, e os netos quase todos se tornaram vascaínos. E eu tinha camisa, eu tinha revista com história do Vasco, eu tinha short, eu tinha um bocado de coisa. Eu gravava gols do Vasco na época que a gente não tinha essa possibilidade de facilidade de internet hoje. E um dia eu pedi a Deus porque eu estava me sentindo incomodado. Foi no ano em que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil contra o Curitiba.
Porque naquela noite, às vezes que eu fui dormir, eu não conseguia dormir porque a imagem do jogo estava na minha cabeça. E eu pensei comigo, é lógico, se a gente pensa, é porque o Espírito Santo leva a gente a pensar. Isso está me atrapalhando a minha comunhão. E naquele dia eu tinha assistido uma mensagem com o irmão Martins, e ele falava na mensagem, apresentando o texto do Espírito de Profecia: faça uma sindicância, o que você tem na sua casa, elimine os preguinhos do diabo. E eu queimei tudo que eu tinha de Vasco, destruí tudo, e hoje eu posso até chegar num lugar, ver na televisão algum time jogando, para mim tanto faz, não faz mais diferença, mas eu sentia. Eu xingava às vezes o juiz quando eu achava que uma coisa era injusta. Então não é a atitude de um cristão. Eu acredito que quando você pensa, quando essas coisas lhe tocam, é porque o Espírito Santo está agindo em você. Agora basta a pessoa dar ouvido, né? Ou não. É uma questão também de escolha. E se você escolhe por abandonar, é porque Deus está contigo, você está com Jesus, o Espírito Santo está falando. Eu acredito dessa forma. É lógico, né? Lógico, a gente nunca deve exaltar o eu. Isso aí pode nos levar a uma ruína maior, talvez, né? Mas eu creio que quando você se sente incomodado e que abandona... Obrigado, meu querido irmão Arnaldo. Pastor Edson, mais uma vez, pode falar. Sei que o tempo está avançado, mas eu agradeço a Deus uma questão pelas falas, tanto do meu tio, pelas falas aí que foram feitas, até do Arnaldo agora, e queria focar aquilo que eu falei há pouco, mas com outras palavras. Amadas, o que fez o irmão Arnaldo abandonar o pecado, nada mais, nada menos, foi o Espírito Santo, que é o único que convence e transforma. No momento em que você tiver e mantiver o foco em Cristo, você vai ter uma segunda ação. Não só você vai abandonar o pecado, que você acredita, e cada um tem o seu pecado, tá? Foi citado futebol. Para mim, futebol é igual o exemplo do pastor Morris Venden de Jesus para com o pecado. Para mim, o futebol não mexe em nada, não tem atração nenhuma. Nunca torci ali, nenhuma. Mas para outras coisas, eu tenho atração. Então, você sabe. Então, cada um tem uma atração específica e Satanás sabe onde tocar. Agora, se você está sendo tocado e cede ao trabalho do Espírito Santo, você está no processo chamado santificação. Agora eu vou tocar num ponto muito delicado. Esse processo é individual. Cada um de nós temos que passar por esse processo individualmente. Você sabe aonde você está sendo tocado a ser transformado. E a sua busca por Jesus constantemente vai te ajudar nesse processo a ter um crescimento e o preparo do caráter. Agora, tem uma outra questão que foi tocada pelo pastor e pelo tio Pedro. Quando você vê em outros pecados que também não deveriam estar no outro, aí entra o que a família ID tem trabalhado. Junte-se com a sua dupla de oração e interceda pelo outro. Clame pelo outro. Você não vai mudar o outro, mas o Espírito Santo, pela sua intercessão, trabalhará intensamente no outro. Então, há uma linha tênue aqui agora. Nós, cristãos, não podemos salvar o outro. Quem salva é Jesus. Nós não podemos mudar o outro. Quem muda é o Espírito Santo. Aí entra o trabalho da intercessão. Então, queridos, muito cuidado, é uma linha tênue essa. E eu citei essas duas questões, porque o Espírito Santo quer trabalhar em você, em mim, e não por mim no outro. No outro, ele vai me usar através da minha vontade, que ele vai me dar para interceder, para clamar. Clamar por um filho, clamar por um pastor, clamar por um presidente, clamar por um ou outro. Ele vai te levar a ser um intercessor. Mas quem vai mudar o outro é o Espírito Santo, o mesmo que você, em conexão com Deus, foi mudado também.
Irmão Mário, eu queria dar um testemunho ainda também. Vocês sabem que eu tenho aqui lutado, porque eu acordo já naturalmente, igual o Rodrigues, na madrugada, né? E durante o período lá da clínica em São Paulo, eu estava muito triste porque a minha pressão estava descontrolada e passaram ali os 8 dias. E eu falei, Senhor, eu não posso parar de te buscar nas madrugadas. E eu preciso do sono, que o médico falou que é o que regula a pressão. Eu preciso do exercício, preciso de certas práticas naturais dos 8 remédios. E eu estou já há vários dias, até comprei, viu? Comprei um aparelho aqui que eu não tinha para medir pressão em casa. E não tem dado mais alta, voltou a 12/8. Eu estou dando glórias a Deus por isso. Graças E a eu Deus. estou aqui controlando o sono, fazendo a minha parte, mas sentindo que o Espírito Santo, como curou o irmão Alcênio da epilepsia, curou outros, né, como ele cita no testemunho dele, eu sinto que Deus vai me dar saúde para eu continuar pregando, falando e avançando nesse momento tão delicado que é o momento de um povo que vai iluminar o mundo cheio do Espírito. Eu quero ser esse, mas ainda não sou, viu, irmão Mário? Eu tenho muitos defeitos, mas eu creio que estamos sendo chamados para esse momento crucial da história do nosso mundo. Não coloquem sua confiança num presidente, num Bolsonaro. Não estou aqui querendo falar de política. Coloque sua confiança em Deus e agradeça a Deus por estar nos dando por pessoas que Deus tem colocado, ele põe governantes, ele tira, e um pouquinho de tempo para nós pregarmos e terminarmos a obra. Agradeça a Deus por isso, interceda, seja um intercessor, e logo, logo eu vejo que vocês se movimentaram com duplas, estão sem duplas, e até queria dar uma outra dica. Você que está sem dupla, é até bom ter alguém aqui do grupo, porque está unido no mesmo propósito, mas se não, busque a família, busque um cônjuge, busque alguém da sua igreja que você vai trazer para a família ID, mas é a hora de nós buscarmos esse Deus e ele vai te conduzir em todas as ações de obras. Amém, Obrigado, pastor irmão. Edson. Muito obrigado, pastor. Nós é que agradecemos. E vamos partir para a parte final da nossa tese. Queridos, a tese termina perguntando se você aprecia os pecados ou você acha esses pecados repulsivos, detestáveis. A diferença está em conhecer a Deus, como o pastor Edson acabou de colocar agora há pouco. A diferença está em conhecer a Deus como lhe é dado esse privilégio de fazer isso, conhecer a Deus ou não. Você não vai odiar o pecado, querido, pelo fato de você se empenhar de forma intensa, árdua nesse sentido. É como o pastor Edson acabou de colocar agora há pouco, alguns momentos atrás. Esforce-se, queridos, em estar com Cristo, em se aproximar dele, em conhecê-lo. Aprenda a odiar o pecado, irmãos, empreendendo um esforço enorme para conhecer a Deus e ter comunhão com ele dia a dia. Esse é o segredo, pastor Edson. Esse é o segredo, queridos. Você não vai vencer pecado nenhum, porque você e eu não temos poder para isso. A única razão para eu e você repulsarmos o pecado, nos afastarmos desse maldito, não ter prazer nele, é esforçar para estar em comunhão com Jesus. É por isso que a tese diz: aprenda a odiar o pecado, empreendendo um necessário esforço, mas um esforço grande em conhecer a Deus. Não importa em que ponto comece o estudo da salvação pela fé em Jesus, você sempre termina no mesmo lugar. Você conhece a Jesus, queridos? O pastor Bulhão disse que conhecer Jesus é tudo. Conhecê-lo, queridos, conhecer a Cristo é a base de todas as coisas que se seguem. Então, quer você ter ódio pelo pecado, repulsa pelo pecado, então conheça Jesus. Se esforce para ter esse desejo de conhecê-lo mais. Está você disposto a se esforçar para se aproximar cada vez mais de Jesus, conhecê-lo mesmo, ter nojo pelo pecado, aversão ao pecado? É esse o seu desejo?
Então, pela graça de Deus, que o Espírito Santo nos dê poder, que nós possamos nos esforçar para estar todos os dias íntimos, ligados à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvá-lo. Caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver. Crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Mas já é tarde, o sol se esconde. Preconceitos que formei, quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém, queridos. Chegamos ao final de mais uma madrugada com Deus, uma tese maravilhosa. E antes de fazermos as considerações e encerrarmos, quero convidar aqui para estar conosco em oração a irmã Vânia Calderon, Natália, Raquel e irmã Vasti. Esses serão os oradores da manhã, ok? Vão estar conosco na madrugada orando. Vânia Calderon, Natália, a Raquel e a irmã Vasti. Esses serão os irmãos que estarão orando conosco amanhã, na madrugada com Deus. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pastor Edson, gostaria de convidá-lo para fazer essa oração de encerramento, pastor. A nossa gratidão a todos vocês, muito obrigado. Deus abençoe, um ótimo dia. Lembre-se, esforce-se para estar com Jesus, e Ele vai tirar de nós o desejo, o prazer pelo pecado. Amém. Eu vou fazer a oração, mas queria aqui dizer que o pastor Robson acabou de fazer uma grande propaganda do Madrugada com Deus lá. Eu coloquei o link
para vocês lá no grupo, tá bom? Semana que vem eu estarei com eles. E saibam que quando eu não estou aqui com vocês, eu estou em oração por vocês, tá certo? Eu gostaria de Obrigado, estar pastor Edson. sempre junto, mas nós temos estado sempre nas madrugadas aí, atentos, buscando essa comunhão com Deus, que é o que vai fazer as mudanças na nossa vida. Amém. E até queria fazer uma outra alusão. Vocês viram que teve um áudio aí, né? A Raquel. Fico feliz, viu, Raquel, por você já estar na sala 57. Aí estava lá tocando a sala 57 aqui para nós. Então, é muito bom. Busquem mesmo, queridos. Mas eu citei a Raquel, que abriu o áudio aí na sala 57. Citei agora o programa que o pastor Robson está ajudando aqui na Igreja da Pavuna. Por quê? Antes de eu orar, quero citar algo para você. Não é a quantidade de programas que você assistirá ou que você assiste que vai te dar essa comunhão com Deus. E é por isso que adotei os momentos a sós. É o tempo a sós com Deus que vai trazer esse conhecimento, essa intimidade na sua vida. Então, não pense que é migrar para a sala 57 se você não teve tempo ainda da sua comunhão pessoal. Não é migrando para cá, para lá, para a sala 57. É você ir pessoalmente diante de Deus. Se você não faz isso, você vai ficar lutando contra o pecado e vai ser vencido pelo pecado. Verdade, pastor Edson. Pastor Edson, antes do senhor fazer a sua oração, fechando o programa dessa madrugada, a tese, obrigado, irmã Edna, por sua oração, viu? Eu estou realmente necessitado de orações. Tem sido uma luta aqui muito grande e agora essa situação dessa gordura visceral no coração. Muito obrigado por suas orações, tá bom? Além dessa, tem outras lutas que nós estamos enfrentando, mas nada que Deus não possa resolver. Se assim for, o Senhor fará o que for melhor para mim. Obrigado, irmã Édia, pelas suas orações. Pastorzão. Então vamos orar, mas nessa oração, mãezinha, eu vou citar o quanto eu te amo, viu? Eu amo cada um de vocês também, viu? Porque creio que Jesus existe exatamente porque você existe. Porque, veja, se você está na madrugada aqui, é porque o poder dele é real. Olha só, ele trouxe você para cá. Então, esse Deus é maravilhoso. Vamos orar. Amém. Meu Deus, que maravilha o Senhor nos despertar na madrugada. O Senhor sabe que eu não gosto de despertador, e o Senhor que me acorda, o Senhor que tem controlado minha vida e tem me dado prazer em te buscar nas madrugadas, nas vigílias. Mas dê esse prazer a todos os que estão aqui nesse momento, Senhor. Amém. Mas o prazer de estar realmente a sós, porque individualmente nós temos as nossas lutas, as nossas fraquezas. Para o futebol não é fraqueza, mas a glutonaria. Para outros, meu Deus, é quem sabe a maledicência. Para outros, a pornografia que foi citada. Para outros, cada um tem a sua fraqueza. E quem vai transformar, mudar, é Jesus. Então, Jesus, o nosso coração é teu. Não fique do lado de fora. Não fique batendo mais, porque a porta está aberta. Nós estamos abrindo. Entre, faça morada. E que não seja mais eu quem viva. Não seja mais o Mário quem viva. Não seja meu tio Pedro quem viva. Não seja minha mãezinha que viva, mas Cristo viva em nós. Amém. E esse viver agora em Cristo se torne um grande exemplo para tantos outros, e não os exemplos que ainda damos negativamente, porque ainda não fomos transformados pelo Espírito. Mas queremos agora. Então, por favor, Senhor, ensina-nos a te buscar a sós. Nas vigílias, Senhor, das terças-feiras, dá-nos essa vontade de ir na madrugada a te buscar. Não adiantará estarmos fazendo momentos a sós de tempo em tempo e só naquele momento te buscar e só naquele momento fazer uma vigília. Mas ajuda-nos a aprender a fazermos vigílias pessoais, buscarmos a tua presença, e eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa da chuva serúdia na sua verdadeira igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós teremos que iluminar o mundo com as 3 mensagens, com as advertências, mas com um caráter transformado.
Faça isso em nós hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Edson, obrigado aos meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor inunda o seu coração e nos proporcione um dia agradável na presença do nosso Deus. Um ótimo dia a todos vocês.